aí, Dev, beleza? Eu sou a Aline, sejam bem-vindos ao Deve Ser a Vale, roda a vinheta. Vamos no início, né? A primeira linguagem que eu aprendi, que eu já tinha, assim, um breve conhecimento, por só ouvir, assim, por cima, foi o HTML, que é considerado o esqueleto do site, que dá toda aquela estrutura para o site, né? Que, querendo ou não, eu acho que todo mundo devia aprender HTML antes de ir para Python, para qualquer outra linguagem popular. Aprenda HTML, que você vai aprender a estruturar, porque o HTML ele te dá um caminho, coisas que tem linguagens que não dão, que é difícil de você pegar para aprender ali. E a outra linguagem que eu já sei também, que para mim vira um conjunto, as duas juntas, que uma não fica sem a outra, eu acho que isso é o básico, que é o CSS. Só que o CSS, diferente do HTML, ele é mais da estilização. Então, eles conversam entre si, mas o CSS também serve para outras coisas. Mas por ele ser a estilização, ele também está ligado às outras linguagens. De uma maneira ou de outra, mas eles conversam entre si. Que é o que dá um estilo, se você quiser fazer o seu site apagar sem D, que esse é um básico. Só que tudo isso, os dois foram as primeiras linguagens que eu aprendi, assim, eu sei. Eu consigo fazer qualquer projeto com esses dois, eu consigo. Que é o HTML e o CSS. E outra coisa que também é básica, porém muita gente não cita como linguagem e deveriam ter, e colocar até no currículo, que eu acho que é importante, que é o Git e o GitHub. Porque sem commit e sem você por lá que você sabe fazer um repositório, né? Como é que a empresa vai saber que você sabe ou não fazer? Ou normalmente os cursos ensinam, mas isso é muito importante você colocar que você sabe o Git, o GitHub, como você faz commit, e sem contar que o VS Code ajuda muito nessa parte no commit, né? Só que eles, para mim, fazem parte do básico, que é o que atualmente eu sei agora, que para mim eu considero o básico. Que agora eu vou falar da linguagem que eu posso dizer assim, que para mim está sendo difícil pela parte lógica, mas é muito legal pela parte de ver a interação, que é o JavaScript, o JS. O JavaScript, ele abre um mundo com a depuração, com você usar o Node.js como para depurar, né, também. Mas ele tem essa parte lógica, que muitas vezes a gente se perde sobre o que eu devo usar no que. Isso eu estou falando de mim. Qual tipo de linguagem eu devo usar no que? Tanto que eu demorei. Eu estudei. Aí esses dias eu vi até um meme falando do if, que eu demorei para entender que tem coisas melhores que o if e o else para ser usado no lugar. E essas linguagens para mim são primordiais. Se você quer aprender programação, estuda elas antes. Não vai direto para uma linguagem difícil. Não vai tipo, eu quero estudar React, vai direto. Não. Se você quer estudar React, estuda pelo menos o JavaScript, pelo menos, mas para você estudar o JavaScript, você vai precisar do HTML e do CSS. Não cai, porque você pode se perder. Querendo ou não, elas são linguagens pode ser primordiais, assim, essenciais para o dia a dia de um dev. Que dá para você usar tanto web quanto mobile. E a parte do Media Queries fica para outro vídeo, né? Mas você consegue. Então é muito importante que você faça
essas linguagens, esse é o meu conselho. Comece por elas, que aí depois você pode fazer Angular, React, estudar API, ir pro back-end sem medo, porque você tem a consciência da linguagem de programação, que a linguagem de programação existe várias, mas nem sempre você vai se adaptar a várias. Que nem no caso da lógica do HTML, tem muita gente que se perde, que nem eu, tipo, o que que usar, como é que funciona a lógica e só depois cai na real que, nossa, era só fazer assim. Ou eu poderia ter usado esse código ao invés desse. Então é um misto de você pensar. E a minha sugestão é, se você está querendo iniciar na área de programação, comece por elas três. Tem videoaula a rodo e tem semanas a rodo que você aprende a fazer um projeto simples em uma semana. Que eu tô até pensando em pôr também aqui alguns projetinhos fazendo durante uma semana pra gente fazer junto, para enriquecer o portfólio, como eu também preciso fazer mais coisas pro meu, introduzir mais coisas. Só que faz muita diferença e tem muita linguagem, tanto que eu até deixei aqui no meu computador salvo algumas representações de linguagens que é tipo, é muito legal. Só que se você quer ver, tô olhando aqui, gente, só um momento. Tanto que eles falam que cada linguagem é o quê? Que é um belo resumo de que o HTML é a estrutura, o CSS é a apresentação e o JS é o comportamento. Então elas são os primordiais para o web dev. E também funciona para mobile, que dá sim para você fazer um aplicativo e deixar ele funcional para o celular. De qualquer jeito, através das três linguagens principais. Então pensem, estudem a área antes de você inventar. Não entra do nada, estuda. É sempre bom você estudar sobre o que você vai aprender. Pesquisem uns cursos bem antes de ir assinando. Isso eu falo de carteirinha, porque eu já assinei um curso que era muito ruim. Eu pensava que era bom, mas não adiantava de nada. E aí eu cancelei. E tentem. Inicie-se do básico. Não coloque o carro na frente dos bois, que vai na turma certo. E qualquer dúvida que vocês tenham, me conta aí. Quais linguagens vocês já aprenderam? Quais linguagens vocês já sabem? Deixa seu like, se inscreva-se no canal. E conta aí pra mim. O que você quer ver aqui? Um vlog de estudo? O que? Pode falar tudo aí nos comentários, que eu vou ler tudinho e responder tudinho. Até a próxima, Dev. Beijo.